Boa noite a todos. Então, para darmos início, ao nosso estudo, nós vamos começar com a leitura do livro Coragem, de Chico Xavier, capítulo 21. As duas tristezas. Há sim a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração, todos os dias espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que imunizes contra semelhante doença da alma. Toda vez que cometemos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência. Sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício, com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar o preconceito próprio, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Naturalmente, cautelosos, esses companheiros preferem a distância à partilha indébita de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas, embora sempre que generosos e leais estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Compreendamos que ninguém estima a permanência num espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos. Saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmos e otimismos aos que se aproximem de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir à divina providência nos conceda a preciosa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Emmanuel. Então agora vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença do Divino Mestre nessa noite de estudo, de grande riqueza, para nós que somos eternos aprendizes. Pedimos a espiritualidade que conduza nossos irmãos hoje nesse estudo, que nos auxilie, aumentando o nosso entendimento, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos aprender e entender o que o Mestre Jesus quer de nós. Que assim seja. Boa noite a todas e a todos. A mim foi dada uma tarefa hoje
de falar sobre um tema bem específico do Evangelho, que é os sãos não precisam de médicos. Pois bem, eu ainda há pouco estava ouvindo o Isnandi dizer que tem 30 anos que ele é espírita. E nas minhas idas e vindas, que foram mais idas do que vindas, eu passo a frequentar mais ou menos, com uma regularidade mais ou menos, nos últimos 3 anos. E aí está ele aqui, querendo conversar sobre um tema desse, com tanta complexidade. Mas eu sempre teve vontade, tarefa, porque falar de Jesus é mais extraordinário de todas as coisas. Isso também vem uma conversão, e aí não se trata mais de uma questão de reforma íntima, mas de conversão mesmo, e que eu não paro em nenhum momento de dizer que tenho muito orgulho de si, que é do meu amor. Isso me faz vivo, feliz. Isso me faz me afirmar como ser humano que eu estou entendendo melhor. Posso até não sei. Eu devo ser rico de orgulho, devo ser rico de vaidade, devo ser rico de muitas coisas que ainda precisam que eu me trabalhe melhor para que eu possa me autodeterminado como cristão, que agora quero ser, que nunca disse. Então, quando a gente trata desse tema, a cena que vem, primeiramente, à minha cabeça, é a cena da mulher adulta. E a frase de Jesus: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós aqui somos sãos? Porque para que a gente entenda isso, é preciso que a gente faça apenas uma alusão. Se eu não preciso de fato de médico, porque eu sou santo, então eu já sou anjo. Então eu já estou num nível de compreensão do amor do Cristo muito mais elevado. E não me reconhecer doente também não me ajuda a ficar bom. Não me reconhecer como uma criatura que precisa cultivar a cada minuto da vida o amor ao seu próximo, não me reconhecerei como, então, uma pessoa doente. O primeiro passo para que a gente cure um vício seria se afastar dele. O ego que vai nos bares, por óbvio que a chance dele voltar a beber, mesmo que ele quer parar de dar alguns instantes, é muito grande. E isso se dá porque ele ainda não se reconheceu doente. Nos reconhecermos doente, já iniciaremos a necessidade. Mas dá uma ligadinha, por favor, já está acontecendo. É que eu desliguei para diminuir o valor. Obrigado. Não nos reconhecermos doentes, não nos reconheceremos com a necessidade de estarmos evoluindo intelectualmente. Não nos reconhecermos dentro dessa compreensão cristã de evolução permanente, também não teremos as oportunidades de vivenciar o amor de Cristo. Dito isso, eu gostaria de dizer para vocês que fazer um exercício, porque aqui não tem a intenção mesmo de ser palestrante. Aqui tem a intenção de que possamos, juntos, aprendendo e ensinando, nos direcionarmos a cada um de nós para que possamos fazer essa conexão com a cristandade. Esse treino, ele se encontra no capítulo 24, nos itens 11 e 12. Para contextualizar melhor a forma como Cristo profere a frase, nós vamos entender
numa mesa, num determinado jantar, na casa de Mateus, o cobrador do imposto. Ser cobrador do imposto a Jerusalém ocupada, por toda a força de Roma, nós vamos reconhecer nessa pessoa um ódio profundo de toda a sociedade israelense, toda a sociedade judaica, mas especificamente daqueles que têm menos, porque o serviço de Mateus também interessava aqueles que tinham mais. Então a gente já percebe que aí existe alguém mais enfermo do que os outros. E os fariseus, sempre tentando a Cristo, perguntam a um dos seus discípulos: por que teu mestre senta com os publicanos e com os cobradores de impostos? Ao que Cristo responde: os sãos não precisam de médicos, não precisam de médicos, são os enfermos. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como é que nós nos comportamos diante dos vários enfermos que nós encontramos no nosso dia a dia? Por quantos ébrios nós passamos e fingimos não ver? Por quantos doentes nós passamos e também fingimos não ver? No nosso dia a dia, do ponto de vista prático, o que é que eu estou fazendo para tentar encontrar os remédios que curam as dores de nossas almas? E no final das contas, quem somos? Será que já evoluímos o suficiente para compreendermos as nossas necessidades de encontrarmos os elixirs, os remédios necessários para as dores que a gente sente? Quando nós nos encontramos com os alienados mentais, que na maioria das vezes são em decorrência de uma mediunidade que nos consegue compreender, de ouvir e ver as coisas do mundo invisível, que os órgãos religiosos colocam de forma muito profunda e enraizada na alma da gente. O contato com o mundo invisível é um contato que não é permitido do ponto de vista das religiões. Ainda há pouco a gente estava ouvindo o Islã e a gente estava ouvindo dessa capacidade que a gente tem dentro das formas religiosas e evidenciar os dogmas assim de uma forma que a gente vai adoecendo. Não é? Isso também é uma outra forma de estarmos doentes. Principalmente hoje, onde as religiões operam em cada um de nós, um extremismo. Sempre foi assim. Se a gente olhasse lá na época, 2000 anos atrás, quando os fariseus estavam orando, era uma forma extremista de compreender Deus como deles, apenas deles, não somente deles, aqueles que tinham o poder de conversar com Deus. Tem um diálogo entre Caifás e Herodes, que ele diz: olha, Deus me disse que é preciso, já na Páscoa, bem próximo da crucificação de Cristo, ele diz: olha, Deus me disse, olha só que intimidade, Deus me disse que há de morrer um homem para que seja salvo o povo de Israel. E de fato a profecia estava correta. Não sei quem disse para ele, mas precisava que Jesus morresse para que a humanidade fosse salva. Esses extremismos adoecem a gente, adoecem a alma da gente. Pois bem, e Deus, em sua infinita bondade, infinitamente justo,
traz para a humanidade o Evangelho. O grande dizia que se não houvesse sido, se o Cristo não tivesse dito nada, absolutamente mais nada, além do Sermão da Montanha, já teria conseguido fazer com que a humanidade tivesse acesso ao maior de todos os códigos de conduta que possa existir, ao maior de todos os códigos morais que possam existir na humanidade. E em cada palavra proferida pelo Cristo, em sua passagem por esse planeta, deixou uma lição. E cada palavra dessa é o remédio para cada uma das vidas humanas. E nós vamos encontrar esse remédio absolutamente de sua forma mais completa no Evangelho. Não haverá dores que não tenha aqui uma palavra para curar. Não haverá tristeza que não tenha aqui uma palavra de consolo, de alegria e de esperança. O Evangelho é, pois, aquilo que nos fará feliz. Portanto, nada mais extraordinário do que compreender e praticar. Só compreender o Evangelho, só buscar essa forma íntima, não me parece ainda ser suficiente para que nós possamos alçar a condição de seres de luz, de seres que possamos, como o Senhor bem disse, ainda não, estar colocando essas gotas homeopáticas para todas as pessoas com as quais a gente possa lidar no dia a dia. Mas a grande pergunta é: eu compreendo, eu posso discutir e eu posso praticar. E por que ainda não faço? Às vezes, meus irmãos, a gente precisa se questionar, e eu acho que essa é a beleza filosófica do Espiritismo. É você poder raciocinar com a fé, você poder raciocinar com aqueles elementos que Cristo nos trouxe e compreender, porque a vida não é só uma condição de interpretação. Porque se a gente sair daqui, enquanto espaço religioso, nós vamos encontrar as pessoas que, a partir de sua interpretação, vão criando dogmas que adoecem a si e aos outros. Verdades inquestionáveis e verdades que não se sustentam à primeira investida de quem compreende de uma forma diferente. E graças a Deus somos nós. Veja, se nós pudéssemos nos despirmos daquilo que nos fazem mal, se nós pudéssemos entender quanto o egoísmo, a avareza, o quanto a vaidade, o quanto essas coisas nos fazem mal, nós estaríamos nos tornando melhores? Teríamos menos possibilidade de acontecer? Isso é fato? Se isso é fato, então nós vamos entender o caminho para nos livrarmos das moléstias que nos causam as doenças físicas. E aí é preciso compreendermos isso para compreendermos o equilíbrio entre o corpo e a alma, porque um precisa do outro, porque quando estamos aqui, é porque nós temos algumas dívidas ainda saudáveis. A cada hora que a gente passa, que a gente vai estudando, que a gente vai ouvindo mais, a gente escuta uma frase que para mim está se tornando uma trilha. Olha, a fila da encarnação está ficando cada vez mais longa. Eu digo, eita, estou lascado. Porque eu ainda preciso do meu entendimento muitas vezes. Rapaz, isso está me misturando tanto. Eu estou dizendo o seguinte, olha, se nós compreendermos e nos livramos aqui de algumas coisas que nos fazem mal, o que é que nos fazem mal? A minha alma, a perspectiva do sangue do fim.
Isso sempre me deixou atônito. Eu sempre compreendi que se Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nos permitiria apenas, então, somente duas possibilidades, ou o céu ou o inferno. Então eu sempre entendi que havia alguma coisa muito maior que a gente precisava compreender. Hoje eu estou aqui e estou angustiado com essa perspectiva de não ter mais direito a uma reencarnação, porque a fila está grande. Eu acho que esse medo, eu não sei se a gente precisa ter, porque de qualquer modo, se Deus é essa infinita bondade e misericórdia, Ele não há tempo para a gente também uma fila tão longa que a gente não acesse mais, que a gente não possa ter a vida para saudar com algumas dívidas. Mas bom mesmo é que a gente consiga pagar tudo nessa daqui, para não ter que voltar. E na próxima, eu quero fazer um pedido muito específico para Deus. Eu não quero mais voltar na minha condição que eu tenho hoje, na minha condição de ser seu colega, de ser colega do outro. Porque nós trazemos para essa vida uma condição muito específica de vaidade, de egoísmo, de avareza, de violência. Tudo isso está intrinsecamente ligado ao nosso fazer cotidiano. Mas, o que é os médicos, o que é as enfermeiras, daqueles que vieram com tudo que cuidar, talvez nós tenhamos vindo muito atrapalhar, talvez a nós mesmos, porque cultivamos essas características de forma muito boa. Até a forma de vestir eu tenho que ter muita propriedade. Então, essa condição nos faz, eu pelo menos quero pedir para não vir mais com essa condição. Entender que cada um de nós somos parte do universo, dos quais os seres de luz haverão de habitar, e dentro dessa perspectiva de sermos anjos, a única forma de alcançá-lo seria nos evangelizando e cultivando o hábito da oração. O Dr. Eduardo sempre conta uma coisa que eu acho extremamente bondosa e bonita, que se nós abrirmos o Evangelho antes de dormir, colocarmos ele num lugar próximo da nossa cama, a luz que acender iluminará as nossas noites, por mais escuras que sejam. Eu tive uma experiência em relação a isso, tão interessante, por causa dessa experiência que ocorreu nessa carta, desde aquela época que nós temos que usar o Evangelho nessa profissão. Estudando a biografia de Menezes, de Gerson Fano, carteirinha, o estudo dele de filosofia, lá eu que ele, naquela época, de grandes dificuldades, quando tinha um doente grave, ele mandava para a família dele e a Evangelho à noite, na casa dos doentes, e tu vês que a Evangelho na casa da família. Aquilo chegou na minha mente, uma bússola, a partir daquele dia que eu comecei a fazer. E a primeira pessoa que eu fiz, um rapaz que atendia aqui, na quarta-feira, ele ainda me contou que a vida dele era uma coisa importante. Ele nunca tinha estava do lado, se ele afastasse o seu espírito, ele não estava quebrado, ao lado dele. Ele pedia emprego, ele pedia técnica, era um cara que ele não queria, a partir daquele dia, abrir esse evangelho, ler esse em voz alta, fizesse a prece em voz alta e dormir com a evangelho aberto, os quatro superiores. Aí, na outra parte dele, estava em pé na porta do céu. Esperando abrir. E ele, quando eu estava perto, ele abriu a porta. Doutor, minha cara, aquele troço é verdade. Eu fiz do jeito que ele disse. Abri e dormi. Quando eu acordei pela madrugada, eu olhei, tinha 2 mundos dentro do livro. Então, meu amigo, foi uma experiência fantástica. E desde aquele dia que eu oriento ele de uma maneira impressionante. Por que isso ocorre?
Agora, quando você abre o Evangelho, o nosso som é que tem 15 minutos. Nós fazemos contato com muitas pessoas que amigos. Nós não sabemos onde nós conversamos durante a noite, durante o sono, na doutrina. Isso aqui na terra, o som é extremamente interessante. E eu estava pensando nisso. Toda vez, abre o Evangelho, já tive casas que eu tinha impressionante. Família, às vezes já estava preparando, chegar adiante, eu estou hoje, veio o Evangelho da Doutrina, a gente devia ter o Evangelho o tempo todo conosco, para que a gente pudesse orar de uma forma que a gente pudesse estar ficar muito mais tranquilo na nossa oração. Olha, eu gostaria muito que vocês participassem um pouco dessa conversa. Então eu vou estimular para a gente ver se a gente consegue entender dentro do próprio Evangelho quais são os antídotos, quais são os remédios que a gente possa estar utilizando no nosso dia a dia como prática. Vamos de mim como experiência. Eu andava o dia inteiro nessa cidade reclamando. Para todos os lugares que eu ia era reclamando. Motorista ruim, motorista desgraçado, era o tempo todo me intoxicando, me adoecendo, porque o que tem de motorista que dirige nessa cidade não é uma coisa desse. Eu achava. Hoje eu já peço a Deus que ele saia de casa, eu não reclamo, ainda reclamo, mas estou querendo reclamar menos. Mas vamos lá. Quando São Francisco de Assis faz aquela oração belíssima, ele diz que quando houver ódio, eu leve a oração. Quando houver ódio, eu leve o amor. Deixa eu anotei aqui, porque eu não sei ainda a oração, eu não consegui aprender, e aí eu fiz a anotação, só para ver se a gente consegue. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve. Não. Onde houver discórdia, que eu leve. Onde houver dúvida, que eu leve. Onde houver erro, que eu leve. Onde houver desespero. Onde houver tristeza. Onde houver trevas. Se a gente começar no nosso dia a dia a compreender essa oração, nós vamos estar substituindo. Mas é fácil isso. Quantas pessoas que a gente conhece hoje que estão doentes porque não conseguem fazer uma oração? Porque a mente nossa, ela deve ser treinada, ela deve ser potencializada com o Evangelho, para que a gente possa estar diminuindo a acidez da doença dentro de nós. Quantas pessoas eu conheço que têm depressão? Que doença é essa do ponto de vista orgânico e do ponto de vista espiritual? Quantos eu conheço que têm traumas ligados a diversas patologias normais? Cada um de nós conhece alguns. A doença mental tem a ver com a doença da alma? Por óbvio que sim. Por óbvio que sim. Se nós conseguíssemos substituir a tristeza inicial, como já é a depressão, pela alegria, nós ficaríamos doentes? Não. Onde é que a gente encontra a alegria de viver? No Cristo. Apenas e não somente no Cristo a gente vai encontrar a verdadeira plenitude da felicidade. Eu até tenho prometido para mim que eu não ia dizer, não ia contar essa história, eu já contei para algumas pessoas, porque eu achei ela extremamente interessante. A minha neta, caçula, ela está com 4 anos.
E ela, na sexta-feira, ela já entrou numa fase de não querer tomar banho. Essa fase é com os 12 anos, agora elas estão com 4. A do Rodrigo, a Vilar, do Tiago. A Vilar estava contando que a do Tiago também está na mesma fase, já não quer mais tomar banho. Meu Deus do céu, e agora? O que ele vai fazer para chegar com eles? Ninguém aguenta chegar mais perto. E aí, a mãe dela disse, vá tomar banho. Ela disse, eu não vou. A mãe dela disse, vá tomar banho. E ela ficou enrolando ali. E aí, começaram uma discussão que foi evoluindo. Ela disse, eu não vou, porque você não manda em mim. A mãe dela disse, quem manda em você sou eu. E até a pena dela, e ela é muito branquinha, e foi ficando desenhada as mãos. E levantando aqueles hematomas. Aí depois de umas 4 ou 5 palmadas grandes, a mãe parou e disse, quem é que manda em você, se não foi eu? Aí ela sabia, né? E disse, é o Jesus. É o Jesus. Só quem manda em mim é o Jesus. Tá, apanhou um pouco mais, mas não abriu mão de dizer e afirmando. Só quem manda em mim é o Jesus. Aí a gente levou ela para dormir em casa, e aí a Ana foi conversando com ela e explicando para ela, disse, filha, você precisa obedecer a sua mãe. Você não pode deixar, não pode fazer isso com sua mãe. Ela disse, vovó, primeiramente, quem manda em mim é o Jesus, e você está certo. Não tem mais discussão, você está certo. Sua mãe está errada. Olha só que loucura que a gente faz. Hoje de manhã ela amanheceu cantando uma música que eu achei belíssima. Ela dizendo assim, na música que ela mesmo inventou, que ela tirou o coração dela, ali na música, eu devia ter trazido para projetar aqui, e ficar tão difícil de acreditar nessa história. E ela começa um dia cantando essa música para a prima dela, e dentre as várias afirmações que ela faz, ela diz que Jesus morreu por nós, é nosso Salvador. E ela diz que Jesus tem uma frase dela assim que é muito. É como se a vida dela fosse apenas e tão somente do Jesus. Eu estava conversando com o pai dela hoje de noite e estava dizendo para ele, eu digo, olha, se for um artifício para não tomar banho e para enfrentar a mãe, eu acho que já é um caso que precisa ser muito bem olhado, porque é uma coisa que não está no radar, não está na compreensão. E uma criança de 4 anos chegar nesse nível. Agora, se for realmente alguma coisa relacionada à alma dela, da necessidade dela de dizer que ela é do Cristo, eu acho que é uma coisa também que a gente tem que observar. Eu sei que dentre os prometidos que estão chegando agora, vai ter gente com essa capacidade de autoafirmação, que na maioria das vezes talvez a gente não tenha ainda despertado para ela, como nós ainda não despertamos para nossas práticas de bondade. Ninguém quer na rua levantar um ego, botar nas costas e levar para casa. Talvez a gente nem precise fazer isso, mas procurar saber onde mora alguém dele, para que a gente possa ir lá, só vamos buscar, vamos lá, vamos buscar, eu ajudo. Né? Essa semana a gente vinha passando ali próximo do Figueiredo, e tinha um carregando o outro, todo sujo. Ele deve ter passado a noite na farra, já era quase meio-dia, quando esse parente estava levando ele para casa. E a gente fica, um rapaz jovem, né? E a gente fica se perguntando, que enfermidades são essas? Como é que uma pessoa pode chegar numa idade tão boa de produzir coisas, de produzir trabalho, de produzir família, de produzir socialmente tantas coisas, e aí a gente vê uma criatura naquela condição. E aí a gente, Chico diz, Chico traduz do Humberto Campos, no livro,
conto dessas e outras coisas, uma historinha que faz a gente ficar pensando nas nossas atitudes diárias. E a historinha é bem simples, começa assim. Pedro muito angustiado pela falta de possibilidade de levar o Evangelho, de estar doutrinando, de estar trabalhando. E aí ele se dirige ao Cristo naquela prece profunda. E de fato o Cristo veio para ele. Ele diz: Senhor, me permita que eu trabalhe, eu estou aqui angustiado, eu não tenho nada para fazer. E o Cristo olha para ele e diz: amanhã. E Pedro, no dia seguinte, levanta com toda a disposição do mundo, arruma tudo, faz tudo, ajeita tudo, e está lá esperando. De repente, uma algazarra na frente da casa dele, e um ladrão, quanto mais, invade a casa. E a polícia vinha atrás. Ele pegou o ladrão e levou e disse: prenda. E voltou todo feliz com os afazeres dele, entendendo ele que tinha feito um bem coletivo, encarcerando aquela pessoa, ajudando no encarceramento daquela pessoa. E aí, vai passando as horas, meio-dia, ele escuta um barulho na porta e diz: graças a Deus, o Senhor me mandou para lá. E chega no UTI, uma prostituta. E ela olha para ele e diz: Pedro, eu vim aqui para que você me dê uma orientação espiritual, para que você me diga como é que eu vivo você. E ele olha para ela e diz: o seu lugar é na praça. Aqui não. Você não é digna de estar assim. E ela vai embora chorosa. No final da tarde, chegou o Hélio. E aí, ele não deixa que o Hélio vomite na casa dele. Ele expulsa, ele bate, ele empurra aquela criatura para fora de sua casa. E aí vai dormir triste, pensando. Porque Jesus nunca havia falhado nele. E aí ele faz aquela oração de novo, mais profunda ainda, e o Cristo volta. E ele diz: Senhor, ainda terei trabalho hoje? E o Cristo olha para ele e diz: mas eu tinha um trabalho o dia inteiro, e você realizou a todos. Compreendendo essa lição, a gente também tem cada trabalho por dia, e nós também estamos sempre evitando, dando uma desculpa. Nós, na qualidade de pecadores que somos, nós, na qualidade de seres envolvidos que somos, talvez não estejamos aproveitando as oportunidades de trabalho que Deus nos faz. Acaba muito bom. Se me permite, assim, tem os dois assuntos, tanto o estudo do livro dos médicos, ele se enquadra a uma base maravilhosa para esse evangelho, referente justamente quando fala que Jesus sentou com aqueles que pensavam que não necessitavam, que eram aqueles que tinham mais conhecimento. E é justamente o que mais acontece, tanto nas profissões, quanto mais conhecimento encarnado tem dentro de uma profissão, quanto mais alto seja o nível dele financeiro, menos ele acha que necessita de olhar para si mesmo, né? E quando a gente fala essa questão de você evangelizar o próximo, eu ainda, na nossa condição, eu ainda acho muita audácia da nossa parte fora do nosso ambiente. Por exemplo, aqui a gente está em um ambiente propício, onde pessoas estão prontas para receber. E quando a gente se coloca em locais fora daqui, você quer passar isso para alguém que não está preparado para receber, você está interferindo no livre-arbítrio, assim é a minha opinião. Você está interferindo por quê? Porque aquela pessoa está dentro do quadro ciclo dela de conhecimento, quando ela estiver preparada para aquilo, vai chegar até você, e você, quando você está pronto com a espiritualidade a todo instante, ela te usa 24 horas por dia, nos momentos mais, assim, você menos imagina, né?
E é através das nossas ações que a gente ensina o próximo. Eu vivencio isso no meu próprio seio familiar, onde eu sou a única espiritualista, espírita, e nenhum deles são, nem católico, nem evangélico, mas eu nunca sofri um preconceito sequer. Quando eles precisam, eles me buscam, eu nunca fui lá e tentei convencer alguém. Quando alguém precisa, a gente vai lá e dá o apoio que aqueles necessitam, mas não necessariamente eu me sinto no direito de ir lá e convencer ele de algo que é a minha verdade que eu estou buscando. E cada um tem esse momento de buscar a verdade que é necessário para aquele espírito naquela condição. Então eu sinto essa necessidade também daqueles que têm conhecimento de antes praticar, ao invés de tentar convencer. Então, assim, eu entendo muito por esse lado. E eu já vi assim, experiências que a espiritualidade usa a gente a comer. Você falou uma situação do trânsito. Eu vivi uma situação que no trânsito, eu ainda preciso me evoluir, mas eu xinguei lá no mototaxista e tal, porque eu quase bati por culpa dele, xinguei e tal. Aí eu fui para um centro que eu participava, espírita, e lá eu me deparei com um comprador meu, de outra vida. Aí eu falei, não, mas eu estou buscando melhorar e tudo mais na doutrina, e ele falou, não, eu sei que você está, mas você lembra, hoje mais cedo, você pode não ter feito nada com aquele mototaxista, mas você quis, você vibrou naquilo, então o teu instinto ainda precisa melhorar. E é onde a gente pensa, não, a gente está melhorando assim, mas o tanto que a gente precisa melhorar, não é o fato só de você não fazer algo ruim, mas de você ainda querer aquilo, vibrar naquilo, também tem força. A gente também faz um mal pro próximo quando a gente vibra negativo dele, por mais que as nossas ações não sejam ali, de fato, tendo uma finalidade, mas a gente tem essa questão de vibrou e chega, se aquela pessoa está com o padrão baixo, você atinge, quanto mais conhecimento, mais força, então mais mal a gente pode fazer. Então o conhecimento ele tem esse peso de duas medidas, onde dependendo da forma que você utiliza ele, você pode fazer muito mais mal do que tem. Alexandre, só uma pergunta para depois a gente. Então, na sua compreensão, seria dar a cada um aquilo que cada um merece ao seu tempo. Sim, à medida, cada um tem aquele peso. Na medida do seu merecimento. Justamente, até mesmo para você não interferir naquilo. Às vezes ele teve muito conhecimento do passado e ele se perdeu por incidência e vem outra condição para ele aprender a respeitar. Isso dá um debate bom. Então, assim, onde eu vejo muito isso acontecer, em todos os lugares que eu já frequentei, realmente a questão do desrespeito à verdade do próximo. A verdade não é melhor que a gente tem que caminhar respeitando. E quando aquele lá for para aquele ciclo que ele precisa e for condizente com a minha, tudo bem. Assim eu falo fora. Agora aqui, a gente está em um ambiente onde todos estão buscando o mesmo caminho. Então é diferente do que eu vou na rua e vejo um lá pregando, fazendo alguma coisa, eu vou lá e vou tentar convencer ele ou converter ele achando que aquele lugar é o melhor. Né? Então eu tento olhar sempre por esse lado e respeitar também o livre-arbítrio do próximo. Respeitar o caminho de cada um. Robson. Isso que eu queria dizer a ela. O respeito que você tem dentro de casa, pratique na rua também. Em todos os lugares, né? A gente não sabe onde é que a gente vai se deparar. Eu já ando aqui na Europa lá, do lado. Porque pode tocar 1000 por hora, do lado certo você tem que andar, você tem que ter paciência. Então já vai do lado direito. Robson. A necessidade maior é que nós nos elegizemos conhecimento para nos facilitar o exemplo. Porque através do a gente não vai conhecer ninguém sobre a doutrina, sobre aquilo que a gente estuda, o conhecimento que a gente está adquirindo. Mas o exemplo já vai servir como essa exteriorização da evangelização do livro de história. O processo
Rodrigo, antes de tu, porque tu vai trazer aí uma questão importante, eu gostaria só de lembrar aqui um contozinho rápido que tem do Antônio Carlos, que ele fala do Silva. O Silva era um sujeito que começou a frequentar um centro espírita, e ele ficava lá no cantinho dele lá, ficou vários anos lá no cantinho dele, até que alguém deu a Silva a oportunidade dele se manifestar. Meu amigo, a partir desse dia, o Silva passou a humilhar tudo quanto era palestrante, absorveu durante esse tempo conhecimento imenso, e aí ele utilizava dentro do próprio centro para estar humilhando os outros, né? E aí foi apelidado de Silva Só. Silva Só, de repente, desencarnou e teve, numa reunião mediúnica, a oportunidade de voltar para contar essa experiência. E aí ele vem trazendo a fala daquele que poderia ter utilizado o conhecimento dele, e isso diz muito com relação à questão das nossas possibilidades de estarmos ofertando as gotas homeopáticas do Evangelho, sempre que possível. Porque foi assim que os grandes evangelistas fizeram, né? Porque assim, doutora, eu penso que a possibilidade de querer ajudar é inerente à condição que nós estamos de compreensão do próprio Evangelho. E ajudar, às vezes, não é preciso ser materialmente. Mais uma palavra, e aí eu vou esperar o Rodrigo falar, para a gente fechar esse estudo de hoje, com aquilo que a gente acha que pode ser as pílulas, os comprimidos, as gotas, que farão com que a humanidade toda possa estar evoluindo nesse sentido. Pois não, Rodrigo? Só para contribuir aqui com uma reflexão, eu queria muito que você toda a nossa vida, mas infelizmente eu não tenho. Então, assim, esse time, a hora de ajudar, de chamar, infelizmente para mim, nunca tive. Mas eu acho que Deus usa todas as personalidades conforme o momento. Na missão dos espíritas, item 4, segundo parágrafo, aberto. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra de Deus. A hora é chegada que deveis sacrificar a sua propagação, a sua propagação dos vossos hábitos, dos vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente, aqui, eu sou inconveniente, eu acho que faz sentido. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação, que como é difícil. Pregareis o desinteresse aos hábitos, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importam, mais que importam. É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, assim, eu fiquei com inveja. Na hora que eu vi o time que você tem, eu fiquei com inveja. É que você espera a pessoa estar pronta para receber. Não necessariamente, mas espiritualidade ela utiliza todo instante. Isso. Só que assim, não para você converter, mas para você dar a palavra que a pessoa merece, o pé precisa receber naquele momento. Sim, e é isso que você considera pregar. O que é a palavra de Deus? Ah, pregação. É o amor. Então, é o amor. É o amor. Sim, sim. Você, o ato de espalhar esse amor através da palavra
Você quer falar? Você tentar passar por verdade. Uma coisa é você tentar convencer alguém a passar por verdade, outra coisa é você passar uma palavra de amor que a pessoa precisa receber, uma vibração de amor. É onde a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que saber distinguir essa diferença, porque quando fala da palavra de Jesus, eu entendo como amor. E eu pensei isso recentemente, sabe? Precisa só não fugir muito do assunto, porque nós temos só 5 minutos. Só a Gabi. Gabi. Rapidão. E um deles está no Evangelho, quando ele nos diz que não devemos violentar. Pronto. E é o que ela está dizendo. A gente não precisa sair à frente e tentar convencer o outro da minha verdade. Beleza. Agora, outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é a diferença, e aí você começou a sua fala, dizendo assim que a gente tem que evangelizar aqui dentro, onde as pessoas estão prontas para ouvir, e talvez lá fora. Mas essa diferença de doutrinar e evangelizar. E aí Emmanuel nos traz no Consolador essa diferença muito bem. Ele diz que doutrinar é simplesmente passar os princípios da doutrina espírita ao outro. Evangelizar é vibrar com Cristo. No primeiro, basta conhecimento e ensinamento. No segundo, é preciso vivenciar profundamente com a obra de Cristo. E aí, isso que você trouxe, do exemplo, isso é pregar, isso é evangelizar com as nossas próprias atitudes. Então, nós estamos culto e pregando o tempo todo como suor. E com a enxada e com a charrua da fé. Nunca é perdido. Porque, por mais que a pessoa naquele momento não esteja pronta para receber as nossas palavras de amor e muito menos as nossas atitudes, são espíritos imortais como nós. E tudo é gravado na consciência. Em algum dia, pode ser daqui a 1000 anos, aquilo que nós fizemos vai reverberar. Então, por isso, nós não devemos nos desanimar com a vivência do Evangelho, achando que vai dar perdido, porque nunca está. Só chamar a atenção a última vez que eu manifesto. Jesus nos dá a palavra segundo Coríntios. Né? Evangelizar, não, consolar, exortar e edificar. Né? Então, dentro de tudo que foi dito aqui, as personalidades, algumas personalidades exortam, algumas têm mais facilidade para consolar, e existem algumas que têm mais facilidade para entregar, para ensinar o evangelho. Perfeito. Então, cada personalidade passa por carinho, resolve tudo, se diz tanto firmemente egoísmo. Essa doença que confunde a nossa mente a ponto de acreditar tudo deve ser nosso. só no Interessando por aquilo que nos diz respeito e que os males e prejuízos que tem causado, ao longo do tempo indicando, né, a chaga do nosso ânimo, combatendo decididamente o orgulho, esse feliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre os melhores, que o mundo deve se curvar nossos pés, diante da nossa importância, que impede de nos curarmos a presença dos nossos irmãos que seguem ao nosso lado. estaremos ela Eliminando a doença pertinaz que há muito abolece, da nossa visão humanitária. combatendo Doença que deve insistir para creiamos mais forte e mais destruídos que os outros. Verdadeiro nascedor de inimizade, antipatias, estaremos uma anomalia contribuindo para o clima vigelante da sociedade, combater o ódio, essa fatas que em nosso coração quem recáveis tragédias têm controla a nossa vida. temos não só Os nossos dias apaziguando os dias conosco se relacionam. combatendo a preguiça, Mãe, o nosso atraso para o moral, que nos mantém manietados a guerra, o
comodismo. Estaremos dando um novo impulso à caminhada que nos ajuda futuramente à perfeição que todos estamos dedicados, que seguirá mediante os nossos esforços, combatendo o pessimismo, que turva o nosso ânimo e propõe uma vida de cabeça baixa e amedrontada. Renasceremos para lutas e metas que conduzirão a patamares de superação e progresso espiritual. Nos deixamos da ignorância, nasce a vaidade e faz com que pensemos. Aprende com a verdade te libertará. No cisto mental do homem, não nos teus inimigos, nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que perseguem e nas crises de incerteza quanto a Deus espiritual, queres vir até mim e a ti mesmo, toma a tua cruz e segue. Essas são algumas das prescrições do divino médico, divino amado Mestre Jesus, para que possamos nos transformar e transformar, levar sempre o Evangelho àquele que mais precisa. Afinal, os sãos não precisam de os doentes somos cada um de nós. É que precisamos aprender a orar, a nos direcionarmos a divindade ao nosso coração e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque o grande remédio para a humanidade é fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito por ti. Que o nosso filho e amado Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Hoje foi maravilhoso. Obrigada. Não tivemos tempo de fazer isso, mas não pode deixar de ser dito no dia de hoje, né? E a nossa pizza, a CEGEST está vindo ali de 2026, nós precisamos trabalhar para que esse evento venha a ser uma grande realização do Centro Espírita José Grosso, junto à juventude, né? O que é o EGEST, o encontro. Então, esse encontro ele já vai ser o 20º encontro de 2026, né? Acontece aqui, vai acontecer aqui em Imperatriz. E para iniciar, né, ganhar fundos, nós estamos com o nosso festival de pizza, da pizza do dia 24 de 8 a R$40. Sabores, deixa eu ver se tá. Calabresa, frango, margarida e banana. Ela é pré-assada, vai ser entregue aqui no centro nesse dia 24. E os convites estão à venda com os colaboradores da casa, inclusive com o Marco. Tá? Então vamos. Pois não. O exemplo maior da ignorância, o exemplo maior do egoísmo. Eu agora esqueci de dizer que esse estudo, a responsabilidade desse estudo foi da Ana. Eu não sei Pra tia Ana, né? para trazer essas palavras, muitas às vezes, e desfocar, porque ela Imagina. Aí quem fala é você, né? se não quiser orgulho, fica mais. Estou te admirando mais um pouco agora. Você teve coragem de falar a verdade. Fazer a nossa peça de ensinamento e agradecimento. Vamos publicar esse instante em breve para passarmos para a segunda parte. Então vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, coloca nossas mentes a luz divina que emana de suas mãos e do seu coração. Divino Mestre, agradecidos estamos Mais uma vez,
oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pois bem dissestes, dois ou mais estivesse em Teu nome, cá estaria conosco. Então, jubilosos estamos pela Tua presença, pela intuição da compreensão desta noite do Teu Evangelho. Agradecidos estamos pelos diversos resgates desta noite, aos irmãos que aqui vieram na busca do consolo, do alento, do amor. Sendo assim, mestre, só temos a Te pedir que nos ilumine, que nos ampare, que derrame sobre nós Teu amor, Tua paz e a Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, e seja conosco hoje e